Olá, pessoal. Boa noite. Sou a professora Valquíria. Estou aqui hoje para ministrar para vocês a nossa terceira aula da disciplina de comunicação social na prática do assistente social. Uma temática aí que ao longo dessas aulas todas, né, nas primeira, segunda aula, a gente teve a oportunidade de dialogar, de conversar um pouco a respeito do monopólio da comunicação como um todo, a comunicação de massa especialmente, aquela comunicação que atinge o maior número de pessoas, né? E vocês tiveram a oportunidade de observar os vídeos da aula passada, vídeos muito interessantes, assim, que nos fazem mesmo refletir sobre aquilo que, da forma como são repassadas para nós as informações através dos meios de comunicação. Então, os meios de comunicação que, em um dado momento, né, foram sendo criados para nos auxiliar, também pode ser, para nós, um objeto de manobra, de manipulação, de pensamento, de ideias, enfim. A gente tem sempre que buscar olhar para as informações que nos são passadas, as notícias, os canais, né, dependendo do canal que você tem mais hábito de assistir, elas têm algum objetivo fim. Então, a gente tem que olhar criticamente também para isso e não somente aceitar tudo aquilo que é colocado. E fazendo essa reflexão, a gente faz também um gancho com aquilo que é objetivo da nossa prática profissional, né? Nós, assistentes sociais, temos fama de que somos profissionais que falamos muito. E, sinceramente, eu vou dizer que essa não é mesmo uma dificuldade que eu tenho, né? Gosto de falar bastante, né? Tanto que a gente está aqui como docente também ministrando essa disciplina. Mas, durante o nosso dia a dia, o nosso fazer profissional, de fato, a gente vai se utilizar muito da comunicação, não é? E a comunicação, como a gente já vem tratando, não uma comunicação apenas falada, mas nós, assistentes sociais, temos que ser também sensíveis para aquela comunicação não verbal, não é? Que acontece através de um olhar, de um gesto, das pessoas que nós atendemos. Então, a gente tem que estar sempre muito atento, vamos dizer assim. E também o ato de se comunicar, né? Então, quando nós falamos aquilo que falamos, temos que ter um grande cuidado, né? Para a gente não ser apenas reprodutores daquilo tudo que já é imposto pela sociedade, pelo sistema capitalista vigente. Então, a gente tem que tomar aí ter algum tipo de cautela também e pensar a nossa prática profissional, pensar no que a comunicação pode nos auxiliar enquanto profissionais para que a gente consiga atingir de fato aquilo que é proposta do nosso projeto ético-político e profissional, não é? Sim, fazendo uma breve reflexão, né, das aulas anteriores, eu gostaria de mostrar para vocês, então, o que é um resumo da nossa aula de hoje. Então, nessa aula, nós vamos refletir acerca da praxis do assistente social, praxis e prática, que não tem tanta diferenciação assim, né, voltada à comunicação popular e comunitária, que é aquela comunicação que nós dialogamos aí na primeira aula, também falamos dela na segunda aula, que é uma forma alternativa de comunicação, para a gente trabalhar com a população que nós atendemos. Nas palavras-chave da aula de hoje, então, nós temos a comunicação popular e comunitária e praxis profissional. Então, vamos lá? Apenas relembrando, a gente já até falou um pouco, mas é importante frisar aqui, a gente já tratou aí na aula 2 a respeito das tecnologias da informação, os benefícios, consequências, aquilo que a gente tem que ter de cuidado também, né? Especialmente com as mídias eletrônicas, né? Como que eu posso dizer para vocês? Também perfis, a gente vai falar disso na próxima aula ainda, a respeito desses perfis em redes sociais, o que pode acarretar para a gente ou não. Informação e alienação, que também foi algo que nós tratamos na aula anterior. Sobre o real e o virtual, né? A gente até falou aqui que a vida virtual nem sempre condiz com a vida real das pessoas. Então, a gente está vivendo num mundo tão, poderia dizer até alienado virtualmente, se é que esse termo existe, se não existe, estou criando aqui. As pessoas ficam tão alienadas dentro daquele mundo virtual que criam
exatamente aquilo que elas gostariam de ser e de viver. E isso nem sempre condiz com o que é real da vida dela, né? E também a democratização da comunicação. Lembra que a gente até apresentou um vídeo daquela senhora que, se ela quisesse comunicar mais, né? Vou me lembrar aqui o nome até o finalzinho. Com outras pessoas, além dos filhos, qual deveria ser a prática dela, né? Já que ela não fazia parte daquelas 11 famílias que monopolizam os meios de comunicação de massa. Então, também falamos sobre a democratização da comunicação como um todo, tá? E o objetivo da aula de hoje, então, nessa aula 3, é refletir acerca da praxis do assistente social voltada à comunicação popular e comunitária, que é uma comunicação um pouco mais libertadora, diferente da comunicação que nós estamos acostumados, né? Então, não é qualquer tipo de comunicação. A comunicação popular, perdão, gente, a comunicação popular e comunitária, ela está mais de acordo com o nosso projeto ético-político profissional, não é? Por quê? Porque ela visa a participação, também a emancipação, como a gente já viu na primeira aula, né? E o que é a praxis do assistente social? A gente poderia até questionar aqui, né? Vocês poderiam estar se questionando. Então, nós vamos trazer aqui também, hoje, experiências de mídia, como a comunicação pode modificar aí a nossa prática e também as pessoas que nós atendemos no nosso dia a dia profissional. Para não deixar, como que eu posso dizer, para não mudar das aulas anteriores, a gente inicia também a aula de hoje, mas com referencial teórico e falando a respeito de pontos importantes aí que nós temos a respeito da comunicação na legislação vigente, não é? Por que a gente tem que falar disso? Porque, assim, eu, enquanto assistente social também, não poderia chegar aqui e apenas aplicar receitas ou ficar dando dicas, conselhos para vocês de como agir profissional. Mas a gente tem que ter todo o embasamento teórico, que é aquilo que nós vamos buscar na nossa formação. E vocês, enquanto alunos de 7º semestre, já têm também alguns conhecimentos já, né? Tem pessoas no nosso curso que já fizeram outro curso superior, então trazem já uma bagagem interessante de cursos já realizados e que auxilia também naquilo que vai desenvolver enquanto assistente social depois de formado, que aliás está bem próximo, né? 7º semestre, já podemos dizer assim que está em vias de se formar, né? Então nós vamos lá para o quadro para a gente falar um pouquinho a respeito do que a Constituição Federal traz para nós sobre a democratização da comunicação. Então, a partir da Constituição Federal, em outras disciplinas vocês já viram também, nós tivemos inúmeros direitos garantidos em lei, né? E um deles é também a questão da comunicação. Então, o artigo 1º da Constituição, ele diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, aqui eu trouxe só o 5º fundamento, mas vou ler os demais para vocês. Então ele fala lá, a Constituição tem descrito a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. O que é o pluralismo político? Pode até ser que vocês já tenham tido um contato, talvez, com essa expressão, mas é a gente ter condições de ter diversos tipos de visão até a respeito das questões políticas, dentre outras, né? Então, a democratização da comunicação. Vamos lá para o próximo slide. No artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade nos termos seguintes. Vamos lá. Nos termos seguintes. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. É livre a manifestação do pensamento. Nós tivemos aí nesse ano mesmo, né, algumas manifestações populares, aí, pessoas que se organizaram até pela internet e tal, que traziam em placas, em faixas, a questão de o pedido de retorno à ditadura, né? Quem se posiciona dessa maneira politicamente, acredito eu que são pessoas que não vivenciaram esse período histórico, né, do nosso país. Nós conhecemos, né, eu também conheço apenas através dos livros, daquilo que a gente estuda a respeito do que foi a ditadura em si, né? A censura, não poder se expressar artisticamente, não poder falar aquilo que pensava, a comunicação totalmente tolhida. Eu não podia pensar diferente de quem estava no poder, enfim. E a gente viu, né, e observou, ainda tiveram alguns comentários de que essas pessoas não vivenciaram a ditadura. E não ter vivenciado não é desculpa para defendê-la, não é? Porque existem formas de estudá-la também. Então, no nosso curso, né, na nossa formação profissional, foi um período em que trouxe muitos rebatimentos, né? Até a própria Constituição de 88 é também fruto dos movimentos que começaram a emergir e a ferver lá durante a ditadura. Então, não é que lá naquela época a gente tinha mais produção artística e nada, mas era muito podada. E falar que gostaria que a ditadura voltasse em vigor é realmente pura falta de conhecimento, né, e desconhecimento das situações que ocorreram naquele período, das mortes, das pessoas que foram vitimadas por conta daquilo, porque não foi só não permitir falar, né, tiveram outras questões que daí a gente tem que estudar mais para poder falar delas, não é? Então, essa questão da democratização, também garantida, né, na Constituição Federal, a questão de a livre manifestação do pensamento. Então, a gente tem sim a liberdade de manifestar, porém a gente tem que também respeitar o direito do outro, não é? Daquilo que ele ou que vive, que nós não temos o direito de julgar, né? Até aqui fala que é livre a expressão da atividade intelectual e tal, artística, científica, e no anterior, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros e tal, que todos são iguais perante a lei, né? Independente de qualquer circunstância, né? Então, é legal a gente poder parar e refletir nisso. E o que a comunicação tem a ver com isso? Que às vezes eu posso também comunicar ou estar comunicando para as pessoas palavras e até conceitos que fazem com que os outros, né, os nossos usuários mesmo, vamos falar enquanto assistente social, reproduzam falas e questões, como que eu poderia dizer, de preconceituosas mesmo, né? A gente tem que ter muito cuidado quando estamos à frente daquilo de conduzindo uma reunião, junto com as pessoas que nós atendemos, seja grupo de adolescentes, de idosos, de mulheres, de homens, enfim, todo esse rol de pessoas que a gente pode estar atendendo, para a gente não reproduzir aquilo que nós acreditamos, porque a gente traz toda uma bagagem da nossa vida, mas a nossa comunicação ela tem que ser limpa disso tudo, para a gente não correr o risco, né, não incorrer aí o risco de fazer pré-julgamentos de situações ou de pessoas, né? Vamos voltar lá para o slide? Então, a democratização da comunicação, ainda falando dela, no artigo 220, vamos lá, vou ler para vocês. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Não sofrerão restrição. É vedado toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Ou seja, não se deve ter, então, censura, né? Nós temos garantido aí pela Constituição de 88 todos esses direitos com relação à comunicação e que muitas vezes não conhecemos, né? Então, até mencionando de novo a Cirleide, eu falei que ia lembrar o nome dela do vídeo da nossa aula anterior,
ela também, se ela quisesse se comunicar com um número maior de pessoas, além dos seus filhos, além daquelas pessoas com quem ela mais convivia, ela precisaria fazer parte daquele grupo de 11 famílias que predominam, monopolizam a comunicação no nosso país. Então, a Cirleide não, como vocês viram lá no vídeo da semana passada, ela não conseguiria comunicar para além daquele grupo de pessoas que ela convive, nada além do que ela pensa, né, a não ser para os filhos, porque ela não faz parte desse grupo de famílias, né, e ela também não tem o acesso aos meios de comunicação de massa para demonstrar aquilo que ela pensa, nem ela e nem nós, né, nós também não temos. Vamos assistir um vídeo, nós vamos assistir um vídeo aí que vai nos ajudar também a fazer reflexões nesse sentido da visão crítica que nós devemos ter a respeito dos meios de comunicação. Vamos lá? Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada. A única velhice que chegou, demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. O povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos. Contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar.
Gostaram do vídeo, pessoal? Esse vídeo e a letra dessa música também nos trazem enormes reflexões, né? Eu até indicaria, assim, para numa outra oportunidade, vocês fazerem, assim, ouvir essa canção com a letra junto, né? Que ele está fazendo, o Zé Ramalho faz aí para nós uma crítica realmente à forma como que a gente está vivendo hoje, né? Quem que é essa vida de gado? O que é a vida que nós estamos levando, né? Vocês viram nas imagens, também na letra da música disponível aí para vocês, ele faz uma crítica do nosso sistema, né? A gente vai caminhando, todo mundo para um lugar só, muitos nem sabendo aonde quer chegar, né? E sem um objetivo, às vezes. Então, assim, em forma de imagem, também a gente pode pensar com relação aos sentidos, né? No nosso trabalho, enquanto assistente social, nós também temos uma dimensão que é pedagógica, né? E a gente tem que ter, como eu estava falando, essa sensibilidade, a sensibilidade também, que quanto mais sentidos nós trabalharmos, melhor é, né? Tem pessoas que aprendem, né, e conseguem se inteirar mais de algum determinado assunto através da leitura, da visão de imagens. Também tem aqueles que aprendem mais pelo tato, pelo olfato, enfim. Então, a gente tem aí 5 sentidos para serem explorados, né? E quando a gente está dentro de aqui nós estamos em sala de aula, mas se a gente está dentro de um espaço, de um grupo, ou de pessoas do público que nós atendemos, a gente tem que ter sempre em mente que nós fazemos papel, sim, de educadores. Nós somos também educadores, né? E aí, essa questão de explorarmos os sentidos, ela faz todo sentido, vamos dizer assim. A questão de explorar os sentidos faz todo sentido, tá? Vamos, então, pensar um pouco a respeito disso, relacionando com a nossa prática enquanto assistente social, a nossa praxis profissional. Então, a praxis do assistente social, ela implica conhecer a realidade, analisá-la, tanto em nível macro como micro social, e utilizar-se de uma metodologia libertadora para atingir tais objetivos de forma consciente da essência do real, não apenas daquilo que é da aparência, não apenas daquilo que está aparente. O que seriam essas questões macro dentro da nossa prática profissional? São as questões mais abrangentes da realidade local onde nós estamos inseridos, que, né, estamos investigando. Pode ser, por exemplo, questões econômicas, políticas, né? Vou colocando aqui algumas, políticas, também culturais. A gente tem que fazer uma análise de tudo isso que está posto para nós na realidade, né? E as questões do micro social aqui, são locais, recortes específicos da realidade, um bairro, né, uma localidade, uma comunidade em que se está inserido. Então, uma metodologia libertadora, vamos dizer assim, a partir daquela comunicação que nós apresentamos para você, uma metodologia libertadora para vocês, né? Uma metodologia libertadora, ela deve ser histórico-crítica. Histórico-crítica. Né? Libertadora para conhecer a essência do real. Então, o que está aparente, que está dado, a gente tem que tentar ver além. Né? E eu vou dar um exemplo para vocês. É um exemplo até que eu ouvi do professor Rodrigo. Por exemplo, você tem uma cadeira. Se você olhar para aquela cadeira, você só vai ver uma possibilidade de sentar. Uma cadeira é uma cadeira e ponto final. Como que a gente poderia ver além desse objeto? Né? Pensando o processo produtivo que ocorreu para que essa cadeira ficasse pronta, as pessoas que trabalharam, né? Qual que é aí o papel dela? A gente vai fazer uma análise daquele objeto de uma forma abrangente, desvelando aí tudo o que pode ter auxiliado, comprometido ou até possibilitado a produção desse objeto. Então, isso é desvelar. E a palavra seria essa, desvelar. Nós, assistentes sociais, vamos desvelando em nível macro e micro aquilo que está posto para nós, perdão, dentro da realidade que nós estamos trabalhando, tá? Então, a praxis do assistente social, ela objetiva uma ação-reflexão do nosso agir.
na sua relação com o mundo, realidade, meio, e assim comprometer-se em transformá-lo. Lembra que eu falei que a gente, acho que foi na primeira ou na segunda aula, a gente falou que quando eu estou em contato com o outro, eu me transformo e também transformo o outro, né? Isso é um processo dialético que faz parte da nossa prática profissional. Então, o assistente social que tem um papel interventivo e intervém na realidade, né? A gente faz um trabalho interventivo, a gente intervém na realidade. Então, o nosso compromisso deve ser sempre o de transformar a realidade em algum grau. É isso que a gente deve buscar, a transformação da realidade em algum grau. Então, a ação, reflexão, essa expressão em si, ela nos remete ao materialismo histórico e dialético, da tese, vou até colocar aqui, a tese, a antítese e a síntese, né? Onde temos um conhecimento dado na tese, depois a negação desse conhecimento, que é a antítese, e novamente um novo conhecimento dado, que é a síntese. E isso é a metodologia dialética de Marx e que nós utilizamos na nossa prática, que também faz parte do nosso projeto ético-político também, a transformação da realidade, a intervenção e a utilização dessa metodologia, da tese, a antítese e a síntese no nosso trabalho profissional. Tá? Ainda sobre a praxis, é necessário também dominarmos conhecimentos, é necessário dominar conhecimentos que lhe propiciem não apenas como fazer seu trabalho, mas o que fazer e por que fazer. Por que nós estamos num determinado local? Não é só apenas saber como que nós vamos fazer o nosso trabalho, mas o que nós vamos fazer e por quê? Com qual objetivo? Com qual objetivo? Sempre questionarmos isso. Tá? Então, o assistente social precisa dominar o conhecimento. Sabe aquilo que vocês ouviram falar aqui durante todo o curso? O conhecimento teórico, metodológico, ético, político e técnico operativo? Todos esses vão proporcionar uma praxis que vai de encontro com aquilo que é o objetivo da nossa profissão. Então, o conhecimento teórico, metodológico, ético, político e técnico operativo é aquilo que vai embasar a nossa praxis profissional. É nesses três aspectos que está englobado todo o nosso trabalho. Então, até o final da graduação, talvez vocês possam se perguntar ainda, né? O que vamos fazer? De que jeito? Como que vai ser a nossa praxis? Como vai ser a nossa praxis? E aí eu faço até uma partilha com vocês, assim, que não estranhem se vocês, enquanto acadêmicos do 7º semestre, também têm esses questionamentos, tá? Eu também tinha, né? E assim, a gente sai um pouco até da universidade, em alguns casos, pensando, mas o que eu vou fazer em determinada situação? Que instrumental eu vou utilizar? Será que é melhor colocar essa ou aquela pergunta no formulário? Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, assim, as possibilidades são inúmeras. Eu acho que o que o assistente social tem que ter como foco principal é o macro, vamos dizer assim, da nossa profissão, que é essa questão de nos posicionarmos com relação à transformação da realidade que a gente tem hoje, né? Em favor daquelas pessoas que são menos favorecidas ou menos esclarecidas ou que não estão tendo condições naquele momento de entender, né, toda essa dinâmica aí que a gente vive. Então, não estranhem e não se questionem, né, se você ainda se pergunta o que você vai fazer depois de formado. Como que eu vou trabalhar? O que é ser um assistente social? O campo de estágio, né, para onde vocês vão, na realização do estágio curricular obrigatório e também o estágio não obrigatório para aqueles que fazem, ele nos possibilita um grande aprendizado. Toda vez que eu tenho possibilidade de fazer uma reunião, de estar em contato com os alunos, eu coloco isso, que dentro do campo de estágio, a gente tem a possibilidade de verificar e conhecer a prática do assistente social, para nós
reproduzirmos aquilo que nós consideramos que foi interessante, olha, legal, aquela ação, aquela atitude da assistente social em determinada situação foi interessante, realizar esse tipo de trabalho é legal, uma dinâmica, enfim. E também para vocês terem clareza daquilo que não querem fazer, né? Então, assim, a gente tem que ter um espelho, vamos dizer assim, tanto para aquilo que a gente acha interessante, que dá resultados, que faz com que a gente atinja os objetivos da nossa profissão, e também aquilo que a gente acha que não é interessante, né, e que não contribuiu, vamos dizer assim, para que a gente tivesse o nosso projeto ético-político de fato exercido, né, colocado em prática ali na nossa profissão. Então, se você não sabe ainda muito o que você vai fazer no teu trabalho, a gente tem imensas, né, inúmeras possibilidades. Eu falo que o assistente social, assim como o profissional de direito também, que tem uma gama enorme de áreas que pode trabalhar, nós também temos, né? Então, assim, além de todas as políticas públicas, assistência, saúde, educação, habitação, né, entre outras, a gente tem também a possibilidade de trabalhar com um número diferente de pessoas e com diferentes segmentos da sociedade, né? Então, tanto com criança, quanto com adolescente, com adultos, com idosos, somente com mulheres, somente com homens, em penitenciárias. Então, a gente tem uma gama enorme de possibilidades na nossa profissão. E cada uma delas vai demandar de nós um tipo de ação. Então, o estilo de comunicação que talvez você pense em exercer dentro da sua prática profissional, dentro de um determinado segmento, ela pode ser produtiva e ser ok, funcionar certinho. Mas para outro pode ser que não, né? Até só para compartilhar com vocês essa questão da comunicação, durante a graduação, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de antropologia e eu fazia estágio num serviço de medida socioeducativa para adolescentes em cumprimento de medidas de meio aberto, né, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. E os adolescentes, eles utilizavam, e utilizam até hoje, né, acredito, eu não estou mais lá, mas que eles utilizavam todo um dialeto diferente, com palavras e gírias completamente fora da minha realidade. E eu não conseguia entender tudo o que eles diziam. E eles faziam isso de propósito, né? E aí, num trabalho etnográfico que nós fizemos na disciplina de antropologia, eu fiz uma tradução, sabe? Tipo um dicionário, assim, daquilo que os adolescentes mais falavam, que são palavras que elas no vocabulário, no dicionário normal, têm um significado, mas que eles usavam para outra coisa, ou para expressar uma outra ideia, um outro sentido. E saber aquilo, né, ter aquela descrição de palavras, eram muitas palavras, auxiliou o nosso trabalho, né? Então, assim, eu estava fazendo estágio e consegui contribuir com isso com o grupo que estava lá. É claro que quem estava já trabalhando há mais tempo na instituição já conhecia, dominava mais as gírias que os adolescentes falavam, mas eu tinha muita dificuldade. E fazer isso, entrar no mundo da comunicação deles, que a comunicação pode ser também utilizada como uma forma de expressar o que sente e também de não expressar. No caso desses adolescentes, eles não queriam que nós soubéssemos o que eles estavam comunicando entre eles, né? Então, conhecer isso possibilitou aí que a gente adentrasse um pouquinho mais dentro, né, daquele do momento que eles vivenciavam e daquilo que eles queriam dizer um para o outro e nos esconder, vamos dizer assim, né? Então, foi um trabalho muito interessante e que marcou bastante para mim, porque me fez crescer e também auxiliar, né, até os processos de trabalho daquele grupo de assistentes sociais com o qual eu estava realizando estágio e estava trazendo também as minhas contribuições. Então, essa questão de comunicar, de saber o que vai fazer, né, durante a sua prática profissional, não se questionem tanto, né? Vocês vão saber. E todo esse conhecimento adquirido durante a graduação, com certeza vão ser utilizados. Até mesmo aqueles que você pode não ter dado tanto valor durante a tua formação, tá? Então, todos eles serão úteis depois, quando a gente vai estar trabalhando em campo. Mas vamos voltar lá para o quadro? Vamos lá. Então, sobre a dimensão pedagógica da nossa profissão, como eu disse, nós, assistentes sociais, somos também um pouco
pedagogo, se a gente puder falar assim, né? Que me perdoem aí nossos amigos pedagogos, mas a nossa prática tem muito uma dimensão pedagógica. E que eu trouxe aqui uma citação da Marilda Yamamoto sobre isso. Para Gramsci, as relações pedagógicas não se reduzem às relações escolares, pois cada relação de hegemonia é necessariamente uma relação pedagógica, estando essas relações inscritas na luta de classes pela hegemonia na sociedade. O que a gente poderia dizer isso, né? Pensamos aí a dimensão pedagógica na nossa praxis. Então, para Gramsci, aí, as disputas, as relações de educação, conscientização, elas não se reduzem às relações escolares, né? Muito pelo contrário. Existem disputas ou relações de educação, conscientização, que não se reduzem aí a essas relações escolares, mas estão também fora da escola. Então, a luta de classes, pessoal, pela hegemonia na sociedade, não é? Pelo domínio, assim também, né, estão sempre praticando relações pedagógicas, tentando conquistar a consciência das pessoas. E eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, em épocas de eleições. Em época de eleições, se você já tem o seu candidato definido, escolhido, e você se depara com uma pessoa que ainda não tem, né, alguém assim muito definido com quem será o seu candidato, enfim, quem vai votar, você vai tentar convencer aquela pessoa para que hegemonicamente ela vote no mesmo candidato que você e de outras pessoas também. Isso é um só exemplo. Perdão. Esse é um só exemplo. Então, as relações que se dão na luta de classe, elas são sempre pela hegemonia, em busca da hegemonia, seja em qualquer âmbito que for da vida das pessoas, tá? Quando temos aí a dimensão ainda sobre a dimensão pedagógica da profissão, a gente trouxe uma citação aí de Abreu, dentro de Yamamoto. Deste modo, a solidariedade e a colaboração intraclasses subalternas, bem como a mobilização, a capacitação e a organização das mesmas classes, apresentam-se como elementos constitutivos de um novo princípio educativo, base de uma pedagogia emancipatória, na medida em que condições históricas determinadas contribuem para subverter a maneira de pensar e de agir, isto é, a ordem intelectual e moral estabelecida pelo capital. Olha que pesado. E plasmam novas subjetividades e novas condutas coletivas indicativas de uma nova cultura. Então, quando temos aí uma organização entre classe subalterna, né, consegue-se alterar a cultura, desalienar as pessoas de um pensamento burguês, enfim, mudando o modo de pensar e agir na sociedade, com vistas à criação de uma nova ordem social. Né? A partir do momento que a pessoa consegue ter um olhar mais crítico, um pouco menos alienado, né? Vai se organizando, mobilizando, construindo e se fortalecendo para se mobilizar cada vez mais. Uma forma, através de uma pedagogia emancipatória, não é? Como o Gramsci já dizia, né? O Gramsci já mencionava. Então, a questão da organização, pessoal, vou até colocar aqui, a organização, principalmente das classes subalternas, é que vai fazer com que a ordem intelectual e moral estabelecida pelo capital seja superada. As pessoas precisam estar desalienadas, se a gente poderia dizer assim, né? Nós temos a proposta de, até para amarrar um pouco tudo isso que a gente trouxe aqui até agora, nós temos uma atividade agora, nós vamos dar aí uns 3 minutinhos para vocês refletirem. Vamos lá no quadro para vocês lerem comigo? Você já pensou em como realizar esta dimensão pedagógica da profissão? Quais espaços, momentos o assistente social pode realizar essa dimensão e de que forma? Reflitam então um pouco sobre isso durante 3 minutinhos, a gente já volta com as contribuições de vocês.
Estamos de volta já então aí com algumas contribuições de vocês. A tutora Esther, que está nos acompanhando, mediando esse chat, separou também junto comigo algumas respostas a respeito do que vocês colocaram então aí. Se vocês já pensaram como realizar essa dimensão pedagógica da nossa profissão, em que espaços, momentos, né, e como realizar essa dimensão da nossa profissão. Então, o Paulo de Corvelo colocou o seguinte: o profissional desenvolve sua atuação em um processo coletivo de trabalho, interligado com outras profissões e profissionais, que somando alcançam os resultados pretendidos. A dimensão pedagógica da profissão realiza-se quando o profissional intervém na vida do usuário e esta intervenção promove mudanças nos modos particulares de vida dos sujeitos. Essa dimensão é a junção de determinantes como a comunicação, gestos, atitudes, relações, tarefas, coordenações que, somados, alcançam um objetivo. O profissional pode realizar essa dimensão em visitas domiciliares, trabalhos em grupos, trabalhos individuais, através de palestras e atendimentos. Muito bem, pessoal de Corvelo, ficou bem completa essa resposta, né? Até teve um Paulo que colocou uma pergunta lá para a tutora, se eu acredito se é possível ou não essa transformação, né? Eu acredito que é possível sim essa transformação, né? Em pequenas coisas, pequenas transformações. Quando eu trabalhava até com adolescentes, eu sempre falava para as colegas, a gente sempre conversava aqui, tudo aquilo que a gente estava realizando enquanto dimensão pedagógica da nossa profissão, a gente talvez não veria os frutos, né, daquilo que a gente estava plantando. Então, assim, a gente trabalha hoje com um determinado público, essa dimensão pedagógica da nossa profissão, de tentar a transformação da sociedade, e pode ser que a gente não visualize, não tenha a possibilidade de visualizar depois se ocorreu de fato ou não aquilo que a gente tinha como objetivo, né? Às vezes mudamos de trabalho, vamos alçar outros voos e acabamos não tendo condições de acompanhar se de fato vai ocorrer aquilo que a gente teve como objetivo. Mas a gente foi plantando as sementes, né? Então eu poderia até dizer assim, nós somos pelo caminho plantando as sementes e alguém vai estar colhendo depois esses frutos, em primeiro lugar, claro, os usuários que a gente vai estar atendendo. O Paulo de Nova Lima: professora, as alunas tiveram dificuldade de entender a pergunta, porém arriscaram em aulas de dança, pintura, crochê, jogos, bingo, aula de informática, passeios, etc., para idosos. Já os adolescentes teriam aula de teatro, dança, passeios educativos. É por aí mesmo, pessoal de Nova Lima. São várias as atividades que a gente pode proporcionar, né, com um cunho também educativo. Às vezes a gente acha que as mulheres sentadinhas ali, desenvolvendo uma atividade de crochê, aprendendo uma nova atividade, não vai surtir efeito na vida delas. É só uma ação por uma ação, mas não é. Quem conhece aí um pouco do trabalho do terapeuta ocupacional, que é um profissional que desenvolve atividades com vistas que a pessoa, a partir daquela ação, comece a refletir, a pensar, nesses pequenos grupos, até mesmo esses grupos que eu mencionei, né, de mulheres às vezes sentadas ali para fazer um crochê, um tricô, aprender uma atividade, entre elas conversam e se desenvolvem. É aquilo que a gente falou lá na primeira aula, que eu repeti hoje, né? Em muitos momentos, a minha ação vai impactar também na ação do outro e mutuamente a gente vai se transformando, através do que comunicamos ou não, tá bom? Tem também uma contribuição de Esplanada. A dimensão educativa na prática do assistente social caracteriza principalmente pela possibilidade deste profissional trabalhar as características individuais. Sim, também, né? Especialmente quando você tem a possibilidade de atender individualmente as pessoas. Né? Em diversos campos de trabalho da nossa profissão, a gente vai fazer atendimentos grupais, em outros momentos atendimentos individuais, e isso também vai nos auxiliar. Não é a gente dizer ou falar para o nosso usuário o que ele deve ou não fazer, o que é certo, o que é errado. Pelo contrário, né? Indicando caminhos
de forma educativa mesmo, para aquilo que vai possibilitar para ele um modo de vida melhor, e mais bem formado, tá? Vamos voltar lá para o quadro, então, pessoal. A respeito da comunicação e a educação, já que nós estamos falando da dimensão pedagógica da nossa profissão, o homem deve ser o sujeito de sua própria educação, não pode ser o objeto dela. Por isso, ninguém educa ninguém. Mas também o homem não é uma ilha, é comunicação. Logo, há uma estreita relação entre comunhão e busca, relação transformadora, dialógica e horizontal. Pronto, agora eu vou embora, porque há palavras aí do mestre Paulo Freire, ninguém educa ninguém. Então eu não estou aqui para educar vocês, né? Eu não estou aqui para educá-los, mas o professor, eu estou brincando, tá, gente? O homem é sujeito de sua própria educação. Então aqui o Paulo Freire está criticando, na verdade, aquele tipo de educação bancária, de transmissão de conhecimento, né? Do aluno ficar sentado apenas ouvindo o professor. Pelo contrário, nós, né, tanto o professor e como também assistentes sociais, nós devemos ser mediadores, né? Mediador do conhecimento. Né? Nós não detemos todos os conhecimentos do mundo. Então, nós somos apenas mediadores do conhecimento. Nessa modalidade de ensino, especialmente que vocês estão, que é a modalidade do ensino presencial conectado, é um grande exemplo de que o homem deve ser sujeito de sua própria educação. Porque vocês, alunos do curso de serviço social, na modalidade à distância, se vocês não tiverem aí muita disciplina de fazer leituras, de estudar nos horários que vocês podem estudar quando estão em casa, né? Se vocês não forem, então, protagonistas do seu próprio aprendizado, quem será? Né? Então, vocês são os maiores protagonistas do seu processo de ensino-aprendizagem, porque ninguém ensina ninguém, né? E com as aulas expositivas, que normalmente a gente tem nos ensinos presenciais, e longe de mim fazer crítica aqui ao ensino presencial, que eu também sou formada por ele, né? Mas comumente é assim. Então, assim, o professor está lá, ele vai falando, os alunos vão ouvindo e apenas, como que o Paulo Freire poderia dizer, apenas uma educação bancária mesmo, né? Então, nós somos comunicação, como está dizendo aqui, né? E como é praticamente impossível nós não nos comunicarmos. Então, como que é importante essa questão da comunicação da educação? Então, a nossa pedagogia e a nossa comunicação, ela deve ser transformadora, dialógica e horizontal. Tá? De acordo aí com o Freire também. A realidade subjetiva, todo sujeito carrega consigo conhecimentos específicos e uma realidade subjetiva. O que seria essa realidade subjetiva? Pensamentos, sentimentos, visão de mundo, etc. Essa realidade subjetiva remete a uma significação do mundo externo e constrói a nossa subjetividade. Ela nos singulariza dos demais indivíduos da sociedade, nos torna diferentes dos outros, né? É construída por toda a vida através da socialização, ou seja, das relações sociais e simbólicas estabelecidas e construídas em um processo dialético. Então, a nossa dura tarefa aí de provocar mudança na realidade subjetiva, utilizando aí esses psicólogos sociais, nós temos aí então um mundo interior, uma realidade subjetiva que nos singulariza. Nós somos diferentes, não é? Até mesmo irmãos, né? Quem tem irmãos sabe que o mesmo irmão, as mesmas pessoas receberam a mesma educação dentro de casa, mas cada uma significou aquilo de uma forma. Então nós somos, dessa forma, nós somos singulares, vamos dizer assim, né? Cada um cria a sua realidade subjetiva e isso vai interferir também nos nossos trabalhos enquanto profissionais. E isso nós vamos construindo durante toda a vida através da socialização, né? Ou seja, das relações sociais. Como eu falei para vocês, uma pessoa que
está ali num grupo de mulheres aprendendo uma atividade diferente, você pode achar que nada está mudando na vida dela, mas com certeza, a partir das relações sociais estabelecidas ali com aquele grupo, essa mulher com certeza vai estar mudando sim, talvez até o seu modo de encarar o mundo, a sua realidade subjetiva e também a sua significação do mundo externo, porque é nas relações sociais que isso se dá, né? E a gente não tem como ter o controle de tudo isso, né? Por exemplo, uma matéria de jornal, cada um vai interpretar de uma forma, de acordo com aquilo que é construído ou que foi construído pela pessoa durante a vida toda, tá? Então, é uma árdua tarefa. Os processos formais da socialização secundária são determinados por seu problema fundamental, a suposição de um processo precedente de socialização primária, isto é, deve tratar como a personalidade já formada em um mundo já interiorizado. Isto representa um problema, porque a realidade já interiorizada tem tendência a persistir. O problema pode ser de solução, mais ou menos difícil, conforme o caso. O que Berger e Luckmann estão querendo dizer para nós aqui? A socialização secundária, que é essa socialização nas relações sociais, elas têm um problema fundamental, né? Quem já está num processo aí de socialização secundária, personalidade formada, pessoas adultas, tendem a persistir com essa personalidade, resistem, e talvez aí esteja também um dos principais pontos que vocês vão enfrentar, né? Resistem em mudar essa personalidade, né? Então, quando o assistente social vai fazer um trabalho de conscientização, por exemplo, ao contrário do que está de conscientização e que é contrário àquilo que a pessoa já interiorizou, é difícil entender que aquilo é verdade ou que é bom. Então, é muito difícil para nós, enquanto assistentes sociais. Por isso que a gente colocou aqui o título de árdua tarefa, desenvolver esse papel, né? Então, já tentou fazer com que alguém mude de opinião? Vocês já tentaram? Eu falei das eleições, eu vou falar de novo. Por exemplo, nas eleições, né? Dificilmente a gente consegue mudar a opinião do outro. Então, é possível, mas é uma tarefa muito difícil, tá? Então, não esperem aí, futuros assistentes sociais, que em sua primeira reunião de grupo, você vai mudar o mundo, né? Enquanto assistente social, porque você não vai, tá? Nós não temos esse poder todo, né? Vamos lá para o próximo? Então, a reconstrução social. A socialização é um processo histórico e existem condições para a transformação da realidade subjetiva. O importante é participar de relações sociais que fortalecem o processo de desalienação e as promovam, no sentido de buscar as causas e as determinações da sociedade atual, tornando possível uma leitura da realidade que seja capaz de autonomia histórica, ou seja, elaborando a própria concepção de mundo de uma maneira crítica, consciente e participação ativa na produção da história do mundo. Essa citação de Gramsci também, que acho que tem tudo a ver com aquilo que nós desejamos, né? Então, o que nós queremos é que nossos usuários tenham uma autonomia histórica, elaborem sua concepção de mundo de forma crítica, consciente, num processo de desalienação, né? Então, precisamos auxiliar esse processo de desalienação. E quais são os possíveis resultados, então, que nós poderíamos ter dessa nossa tarefa? Essa educação se torna um instrumento da formação política, a capacidade de evitar os momentos de acomodamento e que levaria a uma supervalorização deste instrumento, mas de enfrentá-los com uma qualidade superior e sobreviver às crises, retirando delas os valiosos ensinamentos que construirão as futuras vitórias de nossa classe. Toda crise traz um crescimento. Eu escrevi errado aqui. Toda crise traz um crescimento, seja profissional ou pessoal, né? Ainda aqui sobre a educação e a comunicação, nessa perspectiva de uma educação popular em colaboração para a transformação social, a comunicação exerce um papel fundamental, pessoal. A continuidade de ações de comunicação popular e comunitária
ajuda a manter o processo dialético de construção de identidade na comunidade, fortalecendo o desprendimento de um pensamento burguês, não é? De auxiliar as pessoas que nós atendemos também nesse processo. Então, cabe, porém, uma tomada de consciência quanto à utilização dos meios de comunicação de massa, que nós estamos falando tanto aqui desde a primeira aula, né? E seus interesses, como também a definição de uma comunicação popular e comunitária para utilizar um e outro em favor da classe subalterna. A gente tem visto, e a gente viu até na última aula, essa questão da comunicação de massa, né, os meios de comunicação de massa, como tem influência na nossa vida. E acredito que vocês, depois de terem visto aquele vídeo, o vídeo, né, que a gente trouxe maior da aula passada, falando a respeito do monopólio mesmo que existe dos meios de comunicação de massa, eu tenho certeza que vocês não vão mais assistir TV, não sem pensar criticamente sobre aquilo que está sendo colocado para vocês como verdade absoluta. A gente tem que sempre questionar, colocar um pontinho de interrogação. Vamos lá assistir esse vídeo, então, para complementar também as nossas reflexões? Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Mac, sección 5, aumente velocidad a 4.7. Philip Alperkin. Philip Alperkin.
No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos! Gostaram do vídeo, pessoal? Sempre que eu assisto esse vídeo eu começo a rir aqui, porque, coitadinho, né? O Chaplin era excelente, né? Esse cinema mudo, e essa demonstração do que foi a industrialização para nós e o que a gente tem vivenciado até hoje, pequenas maquininhas, né? A gente, se for fazer uma visão, uma leitura crítica daquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia mesmo hoje, a correria que nós fazemos, né, para ter um trabalho, uma vida mais tranquila até, vamos dizer assim, a gente sofre, né, e passa um pouquinho por isso daí, né, vamos apertando ali até sair fazendo a mesma coisa sem nem estar com a ferramenta na mão. Nós temos a proposta de uma atividade em sala agora, bem rapidinho, aí de 2 a 3 minutinhos, para vocês pensarem então quais meios de comunicação e com quais objetivos o assistente social pode trabalhar sua praxis profissional. Citem exemplos práticos, eu fico aqui no aguardo de vocês. Então, que tipo aí de comunicação pode auxiliar, então, na nossa praxis profissional? O pessoal de Tapetinga trouxe aqui para nós, os meios de comunicação se dão através da fala, folders, mídia falada, escrita, do próprio gestual, etc. O maior objetivo é a transformação das situações piores para melhores, respeitando-lhe os seus respectivos valores e historicidade dos atores envolvidos no processo. É isso mesmo, pessoal. Nem sempre é necessário falar para comunicar, né? Jacobina, os alunos dizem que os meios de comunicação que devemos utilizar é através da fala e da escuta qualificada, com reuniões, palestras, seminários e rodas de conversas, dando empoderamento dos seus direitos, mediando os conflitos e os conhecimentos de cada usuário. Perfeito, pessoal de Jacobina, é exatamente isso. Essa questão de fazer uma escuta qualificada também é muito importante, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter uma experiência dentro de um grupo de comunicação popular e comunitária, mas eu participei uma época de uma formação através da Caritas, que é onde eu trabalhava anteriormente, da comunicação popular e comunitária. E dentro dos processos de comunicação popular e comunitária, nada é arbitrário, sabe, pessoal? As pessoas são incentivadas a falar aquilo que pensam, a demonstrar os seus sentimentos, o que acreditam, independente do que os outros vão achar.
né? Se o profissional que está do lado é um assistente social, se é um psicólogo, se tem ou não tem formação, não importa. Então, os grupos, essas rodas de conversa, elas são enriquecedoras mesmo nos nossos processos de trabalho, tá? Vamos voltar lá para o quadro? Nós temos aí um relato de experiência que eu vou fazer para vocês bem breve. É um relato de experiência de uma monografia do professor Rodrigo, que anteriormente ministrava essa disciplina. Círculos de Cultura com a metodologia do Paulo Freire, tá? Então, o objetivo geral desse relato de experiência foi, o trabalho dele foi produzir círculos de cultura em um grupo de jovens para que tivessem um primeiro contato com o campo da comunicação popular e comunitária. O universo de pesquisa era formado por 15 jovens católicos pertencentes à Renovação Carismática Católica com idade entre 14 e 29 anos, sendo 7 solteiros e 4 casados com escolaridade predominantemente de nível médio. A metodologia foi a metodologia da pesquisa-ação, pautada pela proposta político-pedagógica de Paulo Freire. E os instrumentos metodológicos foi pesquisa bibliográfica, seminário, ata e círculo de cultura. Tá? Aí a gente tem alguns destaques a respeito de como foi essa experiência. Foram destacados aí, além de outras questões, esses tópicos: cidadania e questão social, leitura crítica da mídia e produção de um programa de rádio. Resultados, foi possível concluir aí, de acordo com a pesquisa do professor Rodrigo, que esse tipo de intervenção é salutar como guia para alcançar os objetivos propostos e gerar uma tomada de consciência acerca da questão social, considerando aí a delimitação do grupo trabalhado. Tá? Esse grupo, aí, por pertencer a um contexto de nível médio, também por questões referentes ao bairro, religiosidade, e tinham também pouco conhecimento sobre cidadania e comunicação popular e comunitária, então serviu para conscientizá-los e também conhecerem esse tipo de comunicação popular e comunitária. A gente trouxe aqui para vocês um vídeo para incentivar aí até para a utilização com trabalhos que vocês vão realizar futuramente com os seus usuários. Vamos passar aí para vocês então, para terem conhecimento? Vamos lá.
preta, não certeza, só se cocotó. Gostaram, pessoal? Então, é de um em um, é de uma em uma atitude que a gente vai poder transformar ou fazer alguma mudança significativa. E nas eleições é uma grandiosíssima oportunidade para isso. Então, esse videozinho aí fica bem interessante e disponível também para vocês procurarem e trabalharem com seus usuários também, quando estiverem fazendo seus grupos, suas rodas de conversa com quem vocês forem estar atendendo, já enquanto assistentes sociais. Tem uma imagem proposta aqui para atividade em sala, que eu gostaria que vocês analisassem bem rapidinho para a gente poder retornar falando dela. Observe a imagem ao lado e o que a mesma procura comunicar. Então, nós temos aqui uma contribuição do Polo de Vitória da Conquista. As alunas dizem que os Estados Unidos são como uma águia que enxerga à distância e vai tomar conta do mundo. Tem mais alguma contribuição? Acho que não, né? Mas, assim, o que o autor dessa imagem quis, de fato, comunicar com ela é imperialismo norte-americano. Essa é a palavra, né? Aquilo que vem imposto para nós como sendo de um grupo, né, um grupo norte-americano, como sendo pessoas ou comunidade que são muito superiores, vamos dizer assim, né, e que tiram proveito de tudo aquilo que os outros estados, os outros países têm condições de oferecer, né. Então, vocês podem até continuem refletindo, se depois surgir alguma outra questão que queiram, né, compartilhar no fórum da disciplina, fiquem à disposição. Tá bom? Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de comunicação popular e comunitária, alguns meios de comunicação que trabalham nessa linha da comunicação popular e comunitária. Ficou um pouco pequeno aí, mas vocês têm o slide em mãos, então depois vocês podem estar acessando, né? Então, tem como referências aí a comunicação popular e comunitária, esse NPC, que é o Núcleo Piratininga de Comunicação, é uma referência na área da comunicação popular e comunitária. Lembra do Vitor Gianotti, que na primeira aula a gente trouxe uma entrevista dele? Ele é um dos criadores desse site aqui. Então, acessem, tenham contato com as publicações deles lá, é bem legal, tá? O Jornal Brasil de Fato, também trabalhado na aula atividade, né, como uma visão popular diferente da mídia de massa. Todos eles aqui a gente trouxe embaixo qual é o site para vocês procurarem, também terem acesso aí e verificar mesmo as notícias são dadas de forma diferente nesses sites, tá?
Temos também um site que traz análise de filmes, chama-se Tela Crítica. Faz análise de filmes de uma forma bem interessante, pessoal. Então, também tem produtos para adquirir, né? Se vocês encontrarem algo lá que acham interessante para utilizar com seus usuários e tal, dá para também solicitar dentro desse site. Também temos o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que o site para vocês acessarem, grifem aí embaixo nos slides de vocês. O Cefes, que é o Conselho Federal de Serviço Social, fez há pouco tempo a adesão a esse fórum aí, tá? A nossa categoria, então, profissional, mais uma vez demonstrando aí que está engajada com algo, com um material muito importante tanto para a nossa formação, como para trabalharmos também com o público que nós atendemos, tá? Então, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o Cefes, que é o nosso Conselho Federal, também fez a adesão a este fórum, participa deste fórum, tá? Nós temos aí uns dialogando, se tiver alguma questão, a gente pode estar vocês podem estar, a doutora pode estar colocando ali, que a gente vai falando. Eu quero só trazer que na próxima aula a gente vai colocar alguns pontos também referentes àquilo que nós comunicamos através das redes de relacionamentos, e-mails, algumas posturas que nós devemos adotar na utilização tanto de redes sociais como e-mail profissional, né, e-mail institucional. Existe uma postura ética que nós devemos adotar na utilização desses meios de comunicação que tem uma grande relevância ou que atinge um número grande de pessoas, especialmente dentro de empresas, né? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito da postura profissional que nós devemos ter frente aí a toda a tecnologia que nós temos acesso hoje, né? Então, com celulares, cada um com seu smartphone em mãos, acesso a todo tipo de rede social, conversa de bate-papo instantâneo. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com relação a isso dentro do nosso ambiente de trabalho, tá? E a gente vai abordar isso aqui também, aí com uma postura mais do técnico mesmo, do profissional, com relação a essas tecnologias disponíveis para nós, tá? Eu espero que vocês tenham, acho que não tem perguntas, né? Eu espero que vocês tenham aí gostado da aula, dos vídeos né, que nós disponibilizamos. A próxima aula já será a nossa última aula de comunicação, né? Última aula aí da disciplina, né, da última disciplina do semestre. Então, nós estamos caminhando mesmo para o encerramento do semestre, né? E eu quero que vocês não percam o fôlego, porque depois a gente tem também as aulas de seminário, que vem aí com temas interessantes para aquilo que é para a formação de vocês e que vai auxiliar também na formação de vocês, assistentes sociais, tá bom? Então, na próxima terça-feira, nós temos outro encontro aqui, né, às 19h20. Eu conto com a presença de vocês. Até lá!